Olá, meu povo! Vocês estão bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho de additions and remarks. E apesar do nome esquisito da matéria, isso daqui se resume a falar também ou nem em inglês. Vamos começar explicando um pouquinho do também. Existem algumas formas de se falar também em inglês e a gente vai ver as principais. Isso daqui é só questão de vocabulário mesmo, tá? Não tem gramática no meio. Então vamos começar. Tem o to, o also, o either. To significa também, mas é utilizado em frases afirmativas e apenas ao final da frase. Por exemplo, eu gosto disso também. I like this too. Eu nem coloquei aqui nessa listinha, mas nesse mesmo caso a gente pode usar o as well. No mesmo exemplo, I like this as well. Depois a gente tem o also, que é aquele também quando a gente posiciona ele no meio da frase. Quando eu digo em português, eu também gosto disso, ficaria I also like this. E o either é o também que funciona em final de frase negativa. Então, por exemplo, eu também não gosto disso, ficaria I don't like this either. Assim como a gente tem várias palavrinhas para falar também, a gente vai ter uma em inglês para falar nem. É o neither, e a gente usa ele para concordar com frases negativas. Só que esse neither ele vai funcionar dentro de uma estrutura gramatical que daqui a pouquinho eu comento. Além desse vocabulário, existe sim o também, o nem eu, informal. Para quem já fala um pouquinho mais de inglês, isso daqui é muito comum utilizar, mas a gente pede para vocês não utilizarem na escrita. Que é o me too e o me neither, ou seja, eu também e nem eu. Beleza, agora vamos falar um pouquinho de como que a gente pode falar fulano também ou nem o fulano usando uma estrutura gramatical. Aqui que mora a dificuldade dessa matéria. Usando gramática, para falar também, eu tenho a estrutura sou e o sujeito. E aí no meio eu vou ter que completar com o verbo auxiliar. Saber que verbo que é esse é essencial saber tempo verbal. Você precisa olhar a frase com a qual você está dizendo fulano também e ver qual é o tempo verbal que ela tá para saber que verbo auxiliar é esse. Vamos pegar um exemplo aqui simples de diálogo. Eu fiz o meu dever. Aí vem uma outra pessoa e fala, eu também fiz. Em inglês, a tradução da primeira frase ficaria I did my homework. Não tem segredo nenhum aí. E vamos já pegar a estrutura que está em branquinho ali em cima. Eu vou primeiro usar o sou e o sujeito, no caso da segunda frase, sou eu, então I. Agora a gente tem que fazer algumas perguntinhas. Em primeiro lugar, essa frase I did my homework, ela está em qual tempo verbal? E depois que eu identificar o tempo verbal, quem seria aquela palavra que me ajudaria a montar uma pergunta com esse tempo? Eu fiz o meu dever, essa frase está no passado, e quem me ajuda a fazer perguntas no passado é o did. Por isso que a gente precisa manjar de tempo verbal para fazer essa gramática. Agora, entre o sou e o I, que estava ali na segunda frase, eu vou colocar esse did que eu identifiquei. Eu também fiz, portanto ficaria so did I. Vamos supor que não fosse eu o sujeito, vamos supor que a Maria também fez. Isso em inglês ficaria so did Maria. Agora, vamos pensar que a frase não estivesse no passado. Em português ficaria eu farei o meu dever. Isso daqui está em futuro. Em inglês, I will do my homework. Quem me ajuda a perguntar com o tempo futuro é o will. Esse é o meu verbo auxiliar. Então a frase a Maria fará também ficaria so will Maria. E essa é a análise que vocês vão sempre ter que fazer para poder descobrir qual é o verbo auxiliar que vocês vão ter que usar entre a estrutura sou e o sujeito. Essa estrutura gramatical também existe para falar nem o fulano fez ou fará alguma coisa. Aquela pausa para o caminhão do gás passar, quando é gás é o ovo. Bom, a estrutura vai ficar assim, neither, o verbo auxiliar e o sujeito. Mas na negativa, a boa notícia é que isso daqui vai ficar bem mais fácil. Porque o verbo auxiliar que a gente vai colocar aí no meio, ele já apareceu na frase com a qual a gente está concordando. A única coisa que a gente vai ter que colocar ele sem o not ou o finalzinho N''T. Vamos ver exemplo disso daqui para ficar mais fácil. A frase eu não viajei ainda, em inglês ficaria I haven't traveled yet. Só usando a estrutura para a gente poder falar nem eu, neither, o verbo auxiliar e o I. Como eu disse, basta vocês identificarem qual palavra tem um not em seguida ou qual termina em NT, tirar o not ou NT dessa palavra e pronto, já está feito ali para usar. Nem eu dessa frase ficaria neither have I. Lógico que precisa ter um joguinho de cintura. Vamos supor que o sujeito não fosse nem eu, fosse nem ela.
Se a gente tirasse o N''T ou not, sobraria have. Isso daqui é present perfect. A gente sabe que não pode usar have com she. A gente não fala she have. Então, nesse caso, a variação correta entre have ou has, que é o do tempo verbal present perfect, seria ter usado has. Neither has she. E para essa matéria, não tem jeito. Vocês precisam dominar tempos verbais para conseguir fazer essa concordância certinho. Tem que estudar, tem que fazer exercício, tem que treinar para saber usar.